Oi, pessoal. Esta aula falará sobre a virtualização da memória. A gente vai começar no nosso curso a falar sobre a virtualização da memória. E o primeiro assunto que a gente vai falar é introduzir o que é a tradução de endereços. Bom, lá no Moodle, antes desse tópico, vocês podem ver que tem 2 capítulos que são obrigatórios. Então, antes de assistir esse vídeo, vocês leiam, por favor, esses 2 capítulos. Bom, só lembrando de algo que a gente já falou, que cada processo possui o seu espaço de endereçamento. Esse espaço de endereçamento é uma abstração que o sistema operacional fornece da memória física, da memória RAM do computador. E é pelo espaço de endereçamento que o processo tem a visão da memória. Então, se a gente for lembrar, quem já viu anteriormente, que de forma simplificada, o espaço de endereçamento do processo tem diversas informações necessárias para a sua execução. Tem uma seção de código, de dados, tem o RIP, tem a pilha de usuário. Todas essas seções aí fazem parte do espaço de endereçamento do processo, por exemplo. E na virtualização da memória, os endereços desse espaço de endereçamento que os processos enxergam são endereços virtuais. Os processos não vão enxergar os endereços físicos da memória RAM. Eles vão sempre enxergar endereços virtuais. E aí, para eles enxergarem os endereços virtuais, é claro, tem que ter um mecanismo de virtualização da memória que faça a tradução de endereço virtual para endereço físico. Então, da mesma forma que a gente tinha um mecanismo de virtualização da CPU, a gente vai ter que ter um mecanismo de virtualização da memória para fazer essa tradução de endereço virtual para endereço físico. Para fazer isso, o sistema operacional atua em conjunto com a CPU, em conjunto com o hardware, para prover essa virtualização. Da mesma forma também que na virtualização da CPU, que o sistema operacional ele opera junto com a CPU para prover a virtualização de CPU. No caso da memória, é a mesma coisa. Tanto na memória quanto na CPU, é o sistema operacional atuando como ilusionista. Bom, vamos ver um exemplo de como o processo enxerga e como ele está na CPU. A gente pode ver aí nessa figura, o processo A, ele enxerga um espaço de endereçamento do endereço 0 até o endereço 1024. Aqui não vamos usar os endereços de arquitetura de 64 bits, de 32 bits, por exemplo. Vamos só usar números inteiros para facilitar a discussão. O processo B também, ele tem a visão que ele possui o endereço virtual 0 até o 1024. Mas como eu falei, esse endereço é virtual. Se a gente for olhar os endereços físicos de cada processo, esses endereços físicos são diferentes dos endereços virtuais. Por exemplo, o processo A tem esses endereços virtuais e a faixa de endereço que ele está na RAM física é uma outra, como vocês podem ver aqui. Então, o endereço virtual ele precisa ser traduzido para o endereço físico da memória física. Então, repetindo o programa que está executando naquele processo, ele sempre enxerga o endereço virtual. Então, você como programador, você sempre vai enxergar um endereço virtual, a não ser que você seja um programador de kernel. É diferente, mas um programador de uma aplicação no espaço de usuário sempre vai enxergar o endereço virtual. Então vamos ver um exemplo de um trechinho muito simples de código em C. Que eu tenho uma variável x, que é um inteiro, e eu vou imprimir o endereço de x,
o endereço dessa variável x. Então, para quem está acostumado com a linguagem C, a gente usa esse E comercial para poder imprimir o endereço da variável x. Esse endereço que a gente está imprimindo aí é o endereço virtual, porque o processo sempre enxerga endereço virtual. Essa que é a ideia. Mesmo quando a gente está trabalhando com ponteiros, a gente vai estar enxergando endereços virtuais. Não poderia ser diferente. Se a gente enxergasse os endereços físicos, isso poderia ser um problema de proteção do sistema operacional, que eu ia poder fazer a modificação do espaço de endereçamento de outros processos. Então essa que é a ideia. O programa que está executando aquele processo sempre enxerga endereço virtual. E aí, se a gente for pensar na virtualização da memória, a gente também pode fazer aquela divisão de mecanismos e políticas. E a gente também vai começar falando só dos mecanismos, para depois falar das políticas de virtualização da memória. E esses mecanismos são basicamente mecanismos de tradução de endereços. Que, como eu já falei várias vezes, faz a tradução do endereço virtual para o físico. E eles são executados diretamente pela CPU. Da mesma forma que os processos eles executavam diretamente na CPU, para usar a CPU, para fazer uma instrução, na virtualização de CPU, para traduzir os endereços, a gente também vai fazer isso diretamente na CPU. Não faz sentido a cada endereço que tem que ser traduzido, a gente ter que pedir para o kernel, porque isso geraria várias trocas de contexto e faria o sistema ter um desempenho ruim. Então, a tradução de endereços vai ser feita diretamente na CPU. Mas é claro, o sistema operacional ele vai atuar no gerenciamento desse mecanismo. Então, vai ser executado diretamente na CPU, mas o sistema operacional que vai configurar como que essa tradução vai ser feita. Ele que vai fornecer as informações básicas para a CPU fazer essa tradução. E essa tradução, é claro, é transparente para o processo. O processo não sabe que essa tradução está acontecendo. Por quê? Porque o processo ele só enxerga os endereços virtuais. Vamos à primeira técnica de tradução, que é a tradução por base limite, ou a tradução do tipo Base and Bound. Como que é essa técnica? Essa técnica é uma técnica muito simples, que foi utilizada nos primeiros sistemas operacionais que faziam um compartilhamento de tempo. Né? No sistema operacional que fazia o compartilhamento de tempo, tinha que ter a multiprogramação, que tinham vários processos na memória ao mesmo tempo. E aí, para isso funcionar, é necessário fazer uma virtualização da memória. Então essa técnica foi uma das primeiras técnicas a serem utilizadas para implementar a virtualização da memória. É uma técnica que é muito antiga, muito simples, mas ela é base para técnicas mais atuais, como a segmentação, que a gente vai ver numa outra aula. Essa técnica, ela assume que o espaço de endereçamento do processo ele está contíguo na memória física. Ou seja, o processo B está contíguo na memória física. O processo A está contíguo na memória física. Não há uma parte do processo B numa região da memória e outra parte do processo B numa outra região da memória. Não, é tudo contíguo. A gente vai ver, quando a gente falar sobre a técnica de paginação, a gente vai ver que é uma técnica que não assume isso. Mas isso a gente fala mais quando for falar sobre a paginação. No caso da técnica de base limite, os processos são contíguos na memória. Essa aí é a memória física. Então, eu tenho sempre uma base, que é o endereço inicial daquele processo, o endereço físico inicial daquele processo, e um limite, que é o tamanho daquele processo na memória física. Com essas duas informações, eu consigo já fazer a tradução de endereço
de uma forma muito simples, como a gente vai ver. Como a gente faz isso? A CPU possui dois registradores especiais, que a gente chama de registrador base e registrador limite. O registrador base, como eu já falei, ele representa o primeiro endereço físico do processo. E o registrador limite, ele dá o tamanho do espaço de endereçamento desse processo. Então, com esses dois registradores, a gente vai conseguir fazer a tradução. Como que a gente faz essa tradução? Cada endereço virtual é somado com a sua base. E aí, quando a gente soma o endereço virtual com a base, a gente obtém o endereço físico. A CPU que vai fazer essa soma, claro, o processo ele não tem conhecimento do seu endereço base, claro, que se ele tivesse conhecimento, ele teria o conhecimento do seu endereço físico. Então, ele não tem o conhecimento do seu endereço base, a CPU que faz essa soma do endereço virtual com a base. Mas é claro que o processo pode acabar com isso acessando uma região de memória que não é dele. Se ele tem um endereço virtual muito alto, ele pode acabar acessando regiões de memória que são proibidas para ele. Então, é aí que entra o registrador limite. Por quê? A cada acesso de memória, verifica-se se o processo não excedeu o seu limite. Se exceder, a CPU gera uma exceção, por exemplo. Vamos ver um exemplo, uma figura, para ficar mais claro isso. Bom, então a gente tem a memória física e vamos supor que esse espaço em rosa é o espaço de endereçamento físico do processo. Esse espaço vai ter uma base, que é o primeiro endereço físico do processo. A CPU vai receber o endereço virtual e vai somar esse endereço virtual com o valor que está no registrador base. Vamos mostrar um exemplo numérico. Vamos supor que o endereço base do processo seja o endereço 1000. Lembrando que são só números de exemplo, não necessariamente vão representar os endereços reais de uma memória RAM real. Então, o endereço base 1000, o registrador base na CPU, quando esse processo ele estiver executando, vai ter o valor 1000 também. O que a CPU vai fazer? Vai somar o endereço virtual a esse valor base para encontrar o endereço físico. Vamos supor, então, que o processo ele quer fazer o acesso ao endereço virtual de número 800, por exemplo. A CPU vai receber esse endereço e vai somar com o registrador base, com o valor 1000. Então, o endereço físico vai ser 1800. Então, por exemplo, o processo ele faz uma instrução de acesso à memória, ele solicita o acesso ao endereço 800, a CPU vai converter esse endereço 800 no endereço 1800, que é o endereço físico de fato. O processo ele não tem acesso a esse número 1800, ele não sabe que essa informação que ele está pedindo para a CPU está no endereço 1800 físico. Ele acredita estar no endereço 800, que é o endereço virtual. Ou seja, ele tem a ilusão que a informação está no endereço 800, mas na verdade, na memória física, está no 1800. Essa que é a ideia. A ideia é bem simples de você ter um registrador base. Entretanto, você tem que respeitar o limite do seu espaço de endereçamento. Para isso é que a gente usa o registrador limite. Então vamos ver aqui como que esse registrador limite é utilizado. Aqui, o endereço virtual, a gente sempre verifica se esse endereço virtual é maior do que o limite do processo.
A gente está assumindo que o endereço virtual ele sempre inicia em 0. Então, se o endereço virtual for maior do que o limite, quer dizer que o processo está excedendo o seu espaço de endereçamento. E aí vai ser necessário gerar uma exceção. Então, como vocês podem ver, na memória física, a gente tem o endereço base, lá em cima, que é o primeiro endereço do espaço de endereçamento do processo, e o último endereço, vamos falar de uma forma informal, o último endereço é a soma da base com o limite. Essa que é a ideia de você ter um registrador limite. Ou seja, o limite está representando o tamanho do espaço de endereçamento do processo. Se o acesso do endereço virtual for maior que esse tamanho, a CPU gera uma exceção. E aí, essa exceção vai ser tratada pelo kernel e o kernel vai resolver o que vai fazer. Por exemplo, ele pode matar o processo que gerou a exceção. Claro, se é um processo que está violando a sua região de memória, pode ser interessante para o kernel finalizar esse processo, para garantir a segurança do sistema como um todo. Então vamos ver mais um exemplo. Esse registrador limite, naquele exemplo anterior, que a gente tinha a base como 1000, esse registrador limite é 4000. Isso quer dizer que o último endereço do espaço de endereçamento do processo é o endereço 5000 na memória física. Então, se o endereço virtual for 7000, por exemplo, 7000 é maior que 4000. O que vai acontecer se o processo ele tentar acessar esse endereço, que daria um endereço físico de 8000, por exemplo, que está longe do seu espaço de endereçamento, o que vai acontecer é que uma exceção vai ser gerada. Essa exceção vai permitir uma proteção da memória, porque o processo ele só vai ter acesso ao seu espaço de endereçamento. Se ele tentar acessar algum valor superior ao seu espaço de endereçamento, vai gerar a exceção. Bom, só uma nomenclatura. A gente, quando fala da MMU, é a parte da CPU que é responsável pela virtualização da memória. Em outras palavras, é a parte da CPU que é responsável pela tradução. Na técnica base limite, essa MMU é muito simples. Ela tem apenas o registrador base limite, esses dois registradores, e alguns circuitos para fazer soma e verificação do limite, por exemplo. Então, a técnica de base limite, ela torna a MMU muito simples, mas ela tem várias desvantagens, como a gente vai ver mais adiante. Só uma observação, que os registradores base limite fazem parte do contexto do processo. Ou seja, quando a gente troca um processo pelo outro na CPU, a gente tem que carregar novos registradores base limite. E esses registradores base limite são escolhidos pelo sistema operacional, de acordo com alguma política de memória do sistema operacional. E o que é interessante é o seguinte, que por ser transparente ao processo, o sistema operacional pode alterar a base e limite de algum processo pronto. Então, tem algum processo que ele está numa região lá da memória, e eu quero colocar por algum motivo esse processo em alguma outra região da memória. O que eu faço? Eu suspendo esse processo, claro, ele não pode estar em execução, suspendo esse processo, faço a cópia desse processo para uma nova região da memória e altero os seus registradores base e limite. Quando esse processo ele voltar a executar, como o contexto dele foi alterado na memória, ele vai poder executar como se não tivesse sido movimentado na memória. Por quê? Porque o endereço físico é completamente transparente ao processo. O sistema operacional que vai ser encarregado de mudar
os registradores base e limite quando os processos se movimentam na memória. A gente ainda não explicou por que um processo ele se movimentaria na memória, mas a ideia é que isso seja totalmente transparente ao processo. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho aquele mesmo exemplo lá do início da aula, que tem dois processos. Tem um sistema operacional que também está na memória. Tem espaço livre, esse em verde aí. E o processo B, ele tem a sua base e o seu limite. Vamos supor que por algum motivo o sistema operacional queira que o processo B fique numa outra região da memória. Por exemplo, que ele desça um pouco mais ali na memória. O que vai acontecer é que o sistema operacional ele tem que simplesmente trocar o seu registrador base. Então ele faz a cópia do processo de um lugar para outro da memória. Essa cópia ela pode ser custosa, a gente não está entrando nesse detalhe, mas após fazer essa cópia, o sistema operacional ele precisa apenas alterar o valor do registrador base no contexto desse processo. E aí pronto. O processo ele pode executar como se não tivesse sido movimentado na memória. Bom, a técnica, como eu já falei, ela é muito simples, mas tem problemas. Um dos problemas é a fragmentação interna. Bom, eu falei que a alocação ela é contígua na memória. E aí, a gente tem um heap e a pilha de usuário. O heap ele cresce numa direção e a pilha de usuário cresce numa outra direção. Então, a gente tem que deixar um espaço livre entre o heap e a pilha para eles poderem fazer esse crescimento de forma dinâmica. Quando eu chamo funções, a pilha de usuário aumenta, por exemplo. Quando eu chamo uma função malloc, o heap aumenta, por exemplo. Então, eu tenho, nessa técnica, eu tenho que, de antemão, já deixar algum espaço livre entre o heap e a pilha. Como eu não sei, de antemão, quanto que o heap e a pilha vão usar, a gente tem que escolher algum valor. Isso, se esse espaço ele ficar vazio, se o processo não usar esse espaço, a gente está desperdiçando espaço em memória RAM. E o espaço em memória RAM ele é limitado. A gente não poderia ficar desperdiçando espaço de memória RAM. Mas, como a alocação ela é contígua, eu preciso que o processo tenha algum espaço livre ali entre o heap e a pilha. E aí, se ele não usar aquele espaço que eu disponibilizei para ele, eu estou desperdiçando espaço. O nome disso é fragmentação interna, porque eu estou desperdiçando espaço dentro do próprio espaço de endereçamento do processo. Por que isso acontece? Porque o espaço de endereçamento é contíguo. Um outro problema é a proteção de alta granularidade. Eu aqui, com essa técnica, eu estou protegendo um processo de modificar algum outro processo. Entretanto, eu não estou protegendo áreas internas ao processo. Por exemplo, a pilha de usuário está no mesmo espaço que o código. Então, pode acontecer de alguma instrução alterar o código. Não tem essa proteção. Né? Eu só estou protegendo entre processos, mas eu não estou protegendo o processo dele mesmo. Seria interessante, por exemplo, que eu tivesse uma região de código que ela não pudesse ser modificada. Eu não consigo fazer isso com a simples técnica de base limite. Vai ficar mais claro quando a gente falar sobre segmentação. A segmentação ela vai reduzir essa granularidade. Eu consigo proteger uma região de código, por exemplo. Tá? Então, esse é um problema. Que eu só consigo proteger entre processos, mas eu não consigo ter uma região dentro do meu processo que é protegida de uma outra região que está dentro do processo também. Então, como eu falei, o programa pode acidentalmente alterar o seu próprio código
quando a gente usa essa técnica. E também a gente tem dificuldade na comunicação entre os processos. Por quê? Quando dois processos se comunicam num sistema operacional, eles fazem isso para uma área de memória compartilhada. Tem uma área de memória que é compartilhada entre os processos, que os dois processos podem acessar essa área de memória, como por exemplo lá naquele pipe que a gente já viu, e eles se comunicam por essa área de memória. Um faz uma modificação nessa área de memória que é compartilhada, e o outro processo ele lê essa modificação. Nessa técnica, isso não é possível, porque é uma técnica rígida, porque o processo ele pode só acessar aquele espaço contíguo reservado para ele. Então, a gente vai ver que na segmentação, a gente já consegue facilitar a comunicação entre processos. Bom, então nesta aula a gente viu o que é tradução de endereços, que é a base para a virtualização da memória, e a gente viu uma técnica que é muito simples, que é a tradução pelos registradores base e limite. Ela é muito simples, mas ela vai ser base para a nossa próxima técnica, que é a técnica de segmentação. Lembrando que a leitura do capítulo do livro é obrigatória. Então, vocês entrem nesse link aí para poder ler mais sobre a virtualização de memória. Lembrando também que tem aqueles 2 outros capítulos que são obrigatórios também, como está indicado lá no Moodle. E a leitura complementar para quem tiver interesse.